E aqueles que não puderam vir, Pai, que seja influenciado indiretamente ou indiretamente pelo Espírito, Pai, que conduza, porque sabemos que o Espírito é um. Te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. A mensagem de hoje eu vou falar sobre uma passagem na Bíblia que eu fui muito enganado durante 14 anos quando eu entrei ali na abençoada Paz e Vida de João Ribe e Palharim. Eu entrei na religião através dele. Qual é a congregação Paz e dele? Vida. Paz e Vida. Comunidade Cristã Paz e Vida. Aqui uma pessoa tem? Ele tinha inaugurado aqui. Sim. Ele tinha inaugurado Aí mesmo. aqui. Aí mesmo. Hoje está no dele, começo, deve estar, mas ele está Mas- onde era aquela lavanderia do lado esquerdo ali. Mas uma coisa, é dele mesmo. É a feito denominação, ele é o feito presidente. R. Soares. Não, que é tem- dele, tá até em Portugal. Paz Eu e conheço Vida. ele, foi ele que fez o Tem meu uma na casamento. Valentina também. Tem lá perto de casa. Foi ele que fez o meu casamento. Ele Paz e estava Vida. em frente àquela faculdade Maurício de Nassau. Mas- Aí eles foram para lá. Quando eles inauguraram aqui, foram para Recife. Aí lá em Recife, aqui no escritório imobiliário, tinha um lava-jato. Foi quando eu conheci ele no imóvel que eu tinha na Avenida Caxangá. Aí foi o primeiro contato que eu tive com o pessoal da religião, né? Eu sei. E eles alugaram, aí depois eu aluguei para eles, eu já estava lá, me converti lá, Camaragibe, Olinda, Prazeres, tudo foi eu que aluguei. Ele fez o meu casamento, enfim, história com ele, legal. É o que Paulo diz, né? Examinar tudo, retei o que é bom. É. Mas Paulo, quando conheceu o Evangelho da Graça, no terceiro céu, ele disse que tudo que ele aprendeu, e ele era um praticante do judaísmo, orava com um rosto em pó, na terra, tal, ele tinha essa prática, por isso que ele disse, por esta causa eu me coloco de joelhos, tal. Isso é uma prática do judaísmo. E tanto quando ele entende o Evangelho da Graça, ele diz, tudo que eu aprendi, ele chama de esterco, se comparado com a glória que ele recebeu no terceiro Falando com céu. essas palavras assim pro sistema, hein? As Ele coisas fala que são exatamente de aprendidas. esterco. Então, quando eu entrei na Paz e Vida, esse versículo aqui que diz Marcos 16, 15, 16, que diz, né, Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê será salvo, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Quem crê e for batizado. E eu lembro que eu entrei e comecei a ouvir a palavra com Márcia, minha esposa, e eu acho que mais ou menos 3 meses ouvindo a palavra, muito amigo do pastor, dele, dos pastores que iam para lá, tudo, me envolvia demais, ia para a rádio. Aí eu fui lá na frente, aceitei Jesus. Aí só que ele tem um batismo uma vez por mês. Eu aceitei Jesus, eu acho que foi no final do mês. O batismo foi 30 dias depois. Meu querido, eu tinha tanto medo de morrer, porque ele dizia, quem crê e for batizado será salvo. Eu andava no meio da alta assim. O medo de morrer, porque ele disse, quem crê e for batizado. Eu vou falar isso, que batismo é esse? Não tem nada a ver com batismo nas águas. Quem crê e for batizado. E eu disse, não pode ser antes, não. Isso não, você vai ter que estudar tudo isso. Se eu morrer antes, vai não. O diabo quer que você morra, mas você não vai morrer não, porque Deus é maior. Aí fica aquela lavagem cerebral, eu recém-convertido lá, não conhecia nada. E as pessoas, quando entram no sistema, tudo que o pastor fala, ela acredita. Para que eu vou ler a Bíblia se eu tenho um homem de Deus do meu lado, de tiracolo? Um guia, né? Pastor João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quem é? O Satanás. 2 Coríntios 4:4, Deus deste século, deste lá, cegou e entendeu quem é, porque meu marido não está vindo para a igreja, ou Satanás está cegando o entendimento dele. E assim vai. Né? A hermenêutica e a exegese que anda coladinho com o sistema religioso. A hermenêutica e a exegese. Diz uma coisa assim, essa hermenêutica e esse exegese, né? Exegese, é. Ela É uma interpretação de texto. Interpretação de texto. Só que interpreta segundo a intenção do cara. A exegese e a hermenêutica, você aprende Então, no na caso, é a faculdade. opinião dele, Não, é o que dele. É segundo o que é Graça. conveniente para a doutrina que ele aplica. Graça você não aprende na teologia. O que é melhor para ele, no caso, né? Entendeu? Aí, por exemplo, 1 Pedro 5,8, o diabo está ao nosso derredor, não precisa nem de hermenêutica, não está vendo que a palavra é clara, que o Satanás está ao nosso redor. Quer dizer, criaram esse ser mitológico, que nunca foi um ser espiritual, É verdade. e ainda tornaram ele onipresente, porque ele está ao derredor de todo mundo, olha. E Pedro está sendo claro aí quando ele fala, sede sóbrios, ou seja, beba com moderação. Eram os 3 vícios dos judeus na época, era pescar, fazer menino e encher a cara de vinho.
E Pedro está dizendo, sede sóbrio, beba com moderação, porque o diabo, vosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão feroz, buscando a quem possa tragar. Que na tradução de Paulo ele dizia seja de sol para não dar ocasião à carne, né? Porque É exatamente a carne, porque quem é esse diabo que anda ao derredor de A 8 carne. bilhões de habitantes, É. e se você encher a cara, você vai dar legalidade a ela? A carne. É. Mas aí está escrito lá o diabo e os pastores tomam posse e dizem, ó, não precisa nem de interpretação, irmão, tá claro, não tá? E outra aqui, o próprio tradutor, o padre, Satanás e diabo não está traduzido. Está no original. Né? A Bíblia é toda traduzida. Essas duas palavras estão no original. Já é proposital aquilo. Quem lê, vê o diabo. Porque se ele botasse no lugar de diabo acusador, ficaria melhor para a interpretação dos leitores hoje em dia. Mandava menos, né? Já não é traduzido, é propriamente colocado diabo e Satanás. A gente, com a mente iluminada, quando a gente vê aqui a tradução, quer dizer outro significado, a frase e o contexto já fica melhor, né? Mas a pessoa que não tem entendimento, quando lê que vê o diabo, pronto. Aí E já as entra o pessoas ser que traduziram, mitológico. O João Almeida era um padre, né? É. E ele fez a tradução segundo a intenção dele, a Aí, opinião dele. o que era conveniente para Roma naquele tempo para Você ele. vê lá em Samuel e em Crônica, diz, e a ira do Senhor. Esdras, 400 anos depois, escrevendo o Crônico, botou Satanás. Então, Contraditório você vê lá, demais, né? é. Então, Marcos 16, 15, 16, foi um terror, assim, foram 30 dias que parece que durou um ano e o medo de morrer, eu tinha medo da minha sombra. E eu olhava assim, vi uma sombra assim, eu digo, rapaz, essa sombra aí, eu vi um chifre do lado assim, não é meu não. Morri, então, pregado, isso é uma lavagem cerebral, né? Que o diabo anda no nosso redor. Então eu passei literalmente quase 30 dias com medo de morrer. E quem crê e for batizado será salvo. É bem claro que em Mateus 15, 24, a gente tem falado isso, eu tenho falado isso no canal e o pessoal de maneira nenhuma. Mateus 15, 24, Jesus disse, eu fui enviado apenas, somente, não é também, apenas as ovelhas perdidas de Israel, os eleitos de Israel. Ele não veio para todo mundo, tanto é que em João 10, 26, ele estava diante de uns ímpios que não tinham espírito e ele disse, vocês não creem, porque vocês não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu dou a vida eterna por elas. E ninguém, olha o cara pregando, perder a salvação, e ninguém as arrebatará da minha mão. E tem outro trecho que o senhor falou, que é um texto também que eu uso às vezes quando eu confronto com algum religioso, não por briga, aquela da mulher cananeia, que ele diz, a mulher vem clamando e os discípulos dizem, despede ela. Né? Posso despedir ela? Ele disse, não vim também, senão para as ovelhas perdidas da casa. Ele ignora a mulher, naquele momento ele ignora, ele diz, não é teu momento. Eu vim para aquele lugar, naquele momento, ela vem clamando, Jesus, filho de Davi, ele ignora. Ele diz, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os discípulos dizem, tu quer que a gente mande ela voltar? Aí ele Então diz, quando a gente fala que Jesus veio apenas para Israel, a gente é taxado como herege. Jesus segundo a carne, né, no caso, né? Que é Jesus E de Nazaré. eu li esse Tá explícito, versículo né? e lia de novo e tentava entender. Não, é o véu. Então, Mateus 26, 28, o próprio Jesus disse, esse é o eu sangue lia, da minha aliança, tentava do novo pegar esse pacto, versículo, mas que não é conseguia. derramado em favor de muitos. Eu, quando Não boto de esse todos, texto, né? Que Não é, de todos. de muitos. E eu boto esse muitos bem grande no slide. Eu sei. Eu disse em favor de quanto? De muitos. Dá pra O destacar. cara lê isso e disse, não é de todos. É de todos. Eu disse, mas está escrito de muitos. Foi Jesus que disse, não é assim, mas é de todos. Meu pastor disse que é todos. Não tá certo. Aí eu boto bem grande, muitos. Então está bem claro que Jesus de Nazaré não veio para nós, nem morreu por nós. Então eu tenho uma mensagem que fala os dois únicos propósitos da vinda de Jesus na terra, do Nazareno. Que foi o quê? Eliminar o pecado, a lei e o diabo. Hebreus 2,14, que ele morreu para aniquilar aquele que tinha o poder da morte, isto é o diabo. Esse diabo é o pecado e a lei. Então foi o único propósito dele, o primeiro propósito. Que a lei aniquilar acusava, lei, né? que é o pecado e o diabo em Hebreus 2,14. E salvar os eleitos da grande tribulação. Foi o único propósito dele. Nós já pegamos tudo pronto, nós somos os gentios remanescentes. Já nascemos perfeitos, completos, abençoados. Enxertado. É até um erro dizer que ele nos libertou. Ele nos libertou. Não. Paulo, quando fala nos, esse nos significa um grupo de pessoas presentes. Pedro, João, Tiago, Barnabé. Ele nos libertou. Nós que vivemos o período transitório antes da cruz e depois da cruz. Ele nos libertou. Nós não. Nós já nascemos libertos. Os que estavam naquele evento, né? Isso é Naquele interessante, momento. né? Porque nós nascemos muito depois. Então, Agora, com licença, ele fala lá que, como você falou agora, que ele aboliu a lei do pecado, né? existe E lá em Romanos 8, 3, né?
ele fala que o pecado está aprisionado na carne. Né? O desejo da carne, ela tem uma tendência para o pecado de fazer o mal, mas não é o pecado da lei. Não é um pecado Depois da espiritual. cruz, a luz, Romanos 10,4 diz que o fim da lei foi Cristo. E espiritualmente, o fim da lei de Moisés, as 613 leis de Torá, que eram 365 leis dizendo você não pode, você não pode, você não pode. E 268 dizendo você deve, você deve, você deve. Você soma 365 com 268, dá 613 leis da Torá. Por isso que João, 1 João 1,8 diz, aquele que não tem diz que não tem pecado é mentiroso. Aí o pastor vem passar isso na minha cara. Oi, aquele quem? Aquele judeu. Aquele judeu que disser que não peca, não transgride uma das 613 leis, é mentiroso. Era muito Olha fardo, só. era muito peso. Aí Romanos 3,23, Paulo diz, porque todos pecaram. Tem uma pregação de Hernandes Dias Lopes que eu contesto lá no canal. Todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus, Não, né? todos pecaram. O pecado está no passado. É. Pecaram. Paulo está dizendo que eles pecaram. Romanos 5,8, quando ainda éramos pecadores. Olha que maravilha. E o Eles sistema, assassinam a língua portuguesa. o sistema usa muito essa passagem de Paulo falando dos pecadores, eu sou um dos maiores, contra a cara. Quando o cara questiona, ele isola o contexto e a mente dele está infatuada. Ele usa Paulo falando que dos pecadores, mas Paulo mesmo é pecador, ele diz que dos pecadores eu Eu sou o digo maior. que se o inferno existisse, Paulo era o porteiro. Valeu o poder. Porque ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal- Mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço, continuo fazendo. Por quê? Porque nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Quando Paulo fala de pecado, ele está se referindo até às práticas da lei. Por quê? Espiritualmente, a lei acabou na cruz. O fim da lei é Cristo. Porém, do ano 33 até o ano 70, foram 37 anos, porque o templo estava de pé. Então os judeus ali ainda viveram na prática da lei. Na verdade, mesmo depois do templo e Paulo morreu, continuou o judaísmo até hoje. Por Até isso hoje. que eu digo que só tem sinagoga. É, Entrou só a tem igreja, sinagoga, tinha a igreja primitiva e depois a igreja romana. Sinagogas, Eu só concordo. tem sinagogas e grandes Eu empresas até concordo. hoje, porque Só depois se- que só- Paulo morreu, É tudo acabou. sinagoga, irmão. Está surgindo agora, no mínimo sinagogas. Com nome os de homens igreja. sérios, os homens sérios é sinagoga. Agora os loucos é sinagoga e grandes empresas, atrizes, calçapões. E, é que a gente e vê é aí. verdade, as sinagogas só mudaram o nome de igreja para igreja evangélica, mas o que é pregado dentro é o puro judaísmo. Antes da Não muda cruz. nada, não muda Antes da nada. cruz. E quem está falando agora há pouco, Edir Macedo mesmo relata, né, que ali é uma prova de que ele sabe mesmo que é graça. E ninguém, muitos do que a gente conversa, mesmo já compreendendo um pouco da graça, a maioria se perde em Romanos quando fala do pecado. É um texto que a maioria, mesmo muita gente engraça, quando entra naquele contexto de Paulo fazendo paralelo da carne, da obra da carne e o pecado da carne, falando tudo isso que hoje em dia a gente considera o pecado, não tem a transgressão, mas a falha humana, a debilidade humana como uma obra da carne, na expressão tá pecado, quando chega naquele texto de Paulo, a gente já se defrontou com muita gente, né, em graça, mas eles ficam contestando, porque ainda não tem uma revelação. É um Está crescimento, né? contaminado, Ainda é está o rudimento contaminado. do sistema religioso. O Eles não pecado entendem em de si jeito ainda nenhum. está nele, Porque na eles mente. acreditam que pecado, matar, roubar e adulterar é pecado. É. Matar, roubar e adulterar Eles era creem desse pecado jeito. porque estava na lei. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. E a lei dava Depois força da a isso. cruz, deixou de ser pecado e passou a ser errado. Isso é errado. É. É a mesma coisa, o cara, o Detran chega pra gente e diz aqui, tem a lei do Detran. Se você avançar um sinal vermelho, é R$1.000 e 20 pontos na carteira. Aí o Detran chega e diz, não tem mais multa, nem tem ponto na carteira. Você vai continuar fazendo? Não. Deixou de ser uma lei de trânsito e passou a ser errado. É. Eu não vou avançar sinal. É a consciência, assim né? isso. Matar, roubar e adulterar era lei, pecado. Deixou de ser lei, agora é errado. Às vezes o cara quer dizer que eu estou salvo, posso matar e roubar. Então você pode, você vai colher o que você plantar. Porque o que acusa agora é a consciência. De primeira era a lei que acusava. O principal de que a lei era a força do pecado, ela dava força ao erro. Né? Então, o fim da lei, literalmente e espiritualmente falando, ela teve duas conotações. Espiritualmente, na cruz, o fim da lei é Cristo, só que a prática da lei até o ano 70, por conta do templo que estava de pé, os judeus continuaram na prática. E aquilo ali deve ter Esse se tornado batismo- uma afronta, né, Júlio? Afrontava a Deus aquilo ali, porque a profecia de Jesus que derrubaria, ela não se cumpriu de uma vez só. Espiritualmente foi edificado, mas o tempo ficou afrontando, porque mesmo espiritualmente para Deus não valendo, mas a celebração e todos os rituais ainda continuavam acontecendo, né, durante esse período transitório, né?
Esse batismo aí, é bem claro que eu temi durante 30 dias. Se você for abrir lá em Efésios 5, 26, ele diz que é pelo lavar da água pela palavra. Né? João 15, 3, ele fala exatamente isso. Purificando pela palavra. É bem claro isso. Vós estar limpo pela palavra que eu vos falo. Romanos 6, 3 e 6, a gente fala isso aí do sistema religioso, é terrível, porque eu passei 14 anos acreditando que eu sou nova criatura porque eu aceitei Jesus. Romanos 6, 3 e 6, Paulo disse que nós fomos, nós judeus aqui, Pedro, João, Tiago, nós fomos batizados com ele na cruz. E o nosso, Pedro, João, Tiago, não é o nosso velho homem foi crucificado com ele. Ou seja, nós já nascemos batizados e nova criatura. Então o sistema religioso diz que você, para ser nossa nova criatura, você tem que ser dizimista, você tem que ser isso. E minha nova criatura ficou na água, porque me disseram isso na água. No batismo, quando eu descesse e subisse, meu velho homem ia ficar lá, como foi ensinado a gente, que no rio ficou meu velho homem lá no rio. E vai trazendo, A né? apresentação de criança, eu estava antes horrível no isso aí. sistema, eu liguei para meus filhos, meu filho tudo evangélico, né? Influência do pai, evangélico. Aí meu filho Bruno, meu netinho de 4 anos, tinha acabado de nascer. Eu disse, filho, traga para cá para ele ser apresentado aqui. Sim, pai, isso aí, eu vou fazer isso. Aí veio. Aí o pastor pega, Senhor, este aqui é Bernardo. Eu estou na disciplina Nós te por isso. entregamos a ele, te apresentamos a ele. Aí fica imaginando Jesus, Bernardo, coisa linda, obrigado. Prazer conhecer você. Eu falei isso lá na Olha, a reunião. religião faz com a gente, Eu né? falei isso lá na reunião. O pastor até que ele era assim comigo lá. Aí depois que eu São falei isso, numa imundo. terça-feira, ele pegou em seguida, quando eu parei, ele disse, não, eu pratico, eu faço, o irmão não sei o que, de lá pra cá, e ele ficou meio estranho comigo. A comunhão não ficou a mesma mais não. Depois que eu falei isso na terça-feira, ele tinha apresentado uma criança no domingo, o cara chegou com um bebê conforto, falou lá. Só que eu bati a bola com ele durante a semana e a gente já tinha conversado sobre isso. Aí quando foi no domingo ele apresentou uma criança, na terça-feira me deram 10 minutos. Aí em 10 minutos eu expus isso aí, né? Aí mostrei Jesus na lei, sendo circuncidado, sacrifício de Maria, mostrei Samuel também, que Ana dizendo que ia apresentar Samuel para ficar perante Deus. Criei um entendimento e falei sobre isso. Pronto, de lá para cá, o negócio ficou feio. Ele não concordou porque ele faz a prática e daí ficou estranho. Até para a gente conversar, um dia ele foi lá em casa Isso agora é um pro culto, engodo, né? ficou- é. Eu- Mas dá honra ao homem, né, velho? Dá honra. É, mas é uma isca. É por Engodo isso é o que quê? eles querem continuar. É o engodo. O que é engodo? O engodo é isca. Isca para atrair peixes, isca para atrair aves e isca para atrair pessoas. Então o que mais a gente vê é isso. É isso aí, é. Engodos, né? É São bem empresas. E você falar que a tradição, como você vê, vai passando de pai para filho, a pessoa gosta daquilo. A pessoa gosta. A maioria, eu não digo porque quando depois de um culto faz uma fila para passar um óleo, a igreja fica uma fila. Faz aqui para botar a mão na cabeça, se faz uma fila, filho. Quando termina já fica um querendo chegar na frente do outro. Porque É chegar o primeiro. famoso culto de E outra coisa libertação, que eu né? Toda percebi- quarta-feira, né? Sai. Aí na outra quarta-feira... Mas lota ou não sai, lota? sai. Todo E mundo- ciclo vicioso, né? Igreja pentecostal, igreja religiosa, se faz fila ou não faz para passar um óleo na cabeça depois do culto. Ou para conversar com o pastor quando acaba o culto. Gabinete. Faz, todo mundo sai, fica um monte de irmão vai para cima do pastor, o pastor fica lá. Só sai depois Tem daqui. pastor que... Tem Eu pastor já que- vi muito. Tem pastor que... também já. Quando eu aceitei Jesus, entre aspas, lá em Palharim, 28, 29 dias depois foi o batismo. E eu queria tomar a Santa Ceia. E ele falou, de maneira nenhuma pode. Você só pode tomar a Santa Ceia depois que você for batizado. E outra coisa, você tem que se casar, porque eu não era casado com Ele tá Márcia. aí nessa. Aí eu disse, sim, aí então você é dizimista? Ele disse, de maneira nenhuma, você vai roubar Deus, você já está entendendo a palavra, você tem que ser dizimista. Pra Mas isso eu não pode, posso né? tomar Santa Ceia, não posso fazer isso, agora ser dizimista tem que ser imediato. Eu lembro que nesse dia tinha um Essa irmão que era prática é viciado em errada. jogo de bicho. Recém-convertido igual a mim, viciado em jogo de bicho. Esse pastor o senhor sabe, né? Jesus está em processo de libertação. E eu estou viciado em jogo de bicho. Esse final de semana eu tirei uma bolada no jogo de bicho. É para dizimar? Ele disse, claro, né, irmão? Vai pecar 2 vezes? Vamos jogar, vai pecar 2 vezes. Até porque ganhando ao dia, eles né? falam em dízimo e oferta, né? Não, a oferta igual alçada. É o João Henrique diz que Mas mais só é muito. Mateus, Se a oferta alçada, que tem que ser no mínimo igual ao dízimo. É? Tem o dízimo e Oferta ainda alçada tem tem a que oferta. ser. Não sei de onde ele tira isso. A E é, oferta- não. Igual- a oferta não pode ser alçada voluntário, tem que ser maior que o Tem que ser no mínimo ele faz Maior, igual o dízimo. maior, Então, ou seja, maior. mais 20% do Ele tá bruto. dando o mínimo. O mínimo
não tem que ser igual, tem que ser mais. E é. Mas ele Eles aplicam isso. O mínimo é o dízimo, igual que você disse. E a oferta, ela é aplicada dessa forma. A oferta do salário cobra é 30% do chapéu. dízimo, Não sabia disso, Valdemir não. Santiago. No final Mas do ano. ele fala, né, não é bem isso. A turma tira onda de dízimo e trismo, isso não existe. Dízimo é. O que eu acho é interessante, matemática, sabe, é que décima o parte. pastor também não fala na passagem, quando você for dizimar ou trazer a oferta, para conciliar com o irmão, porque lá em Mateus fala, né? Que se você tiver uma reixa, alguma coisa, você tem que primeiro que conciliar com o seu irmão, né? Para trazer o dinheiro. Naquele Isso período. é uma Não, época mas judaica, eu tô- né? Isso é uma época judaica, é. Justamente para aquele período. Mas cadê que ele já que ele lança o dízimo, né? De Malaquias, cadê que Já que ele também aplica fala? aquele contexto, aquelas É, coisas. Né? Mas o povo não entende aquele contexto ali, não. É porque na religião o contexto é isolado, filho. Tanto o temporal. Porque ele Como imediato. quando se reúne dois ou Totalmente três. isolado, porque se Mas realmente Jesus está fosse... falando ali de se reunir dois ou três, de orar, não. O povo pensa que é de orar. Mas era para julgar aquele povo, julgar aquele irmão. Eu vi Isso é fechado. finalizar, um irmão da Assembleia de Deus mandou um Camisola. áudio para mim essa semana dizendo que ele chegou para o pastor da Assembleia, 19 anos da Assembleia de Deus, e ele chegou, pastor, carne de porco. Aí o pastor disse, não, carne de porco foi da época dos judeus, sem problema. Israel. Guardar o sábado, que a gente não guarda. Que é isso, meu filho? Isso é uma época dos judeus. Esse dízimo não é do judeu, porque eu sou mandado aí para a igreja. É. Ele arrodeou para poder chegar. Um buraco para É. Esse aí, Mas ele foi inteligente, né? Ele primeiro sondou. ele foi preparando o terreno para calar o outro. Ele ainda arrumou uma resposta, ele disse o quê? Quando eu converso às vezes. Saiu, não deu resposta. Quando eu converso com algum religioso ainda com a mente muito bitolada, assim, com a mente totalmente cauterizada, eu gosto de falar, de fazer muito como aquele cara como Estevão. Vai para Abraão ali. Naquela pregação de Estevão, ou naquela mediação de Estevão, o Estevão começa exaltando a lei e no final, quando Estevão expõe Cristo, perdeu até a vida por isso. Às vezes, quando você se depara com um religioso, para ele ficar rindo com você e abrindo as pernas, é só você começar a elogiar a lei. Você começa a falar da lei e ele entra na sua na hora. Quando você apresenta a graça a ele, pronto. No final nunca acaba bem não, mas no começo acaba. Qualquer oportunidade numa igreja religiosa, se você exaltar a doutrina, todo mundo fica logo glorificando, fazendo tudo. Quando você no final meter Paulo, pronto, acabou. Mas no começo fica tudo alegre, bate palma, glorifica. Aí quando você mexe com o entendimento, ou quando você expõe alguma coisa que vai ser contraditório pela palavra com a prática, pronto, acabou. No começo eu me estressava muito, principalmente dentro de casa, né? Com a esposa e tudo. Mas eu vim trabalhando muito o que Paulo diz lá em Efésios 1, 17, 18, que ele ora, está diante dos eleitos de Deus e eles oram. Deus lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oram também para que os seus olhos sejam iluminados. Então a gente tem que entender que a cegueira espiritual, ela é literalmente de Deus. E o entendimento é de Deus. Eu estou com as mensagens aí. Tudo provém fica dele, certo, né? Eu estou com mensagem aí que está gravada há 6 meses que eu não coloquei no ar ainda. Eu não coloquei no ar ainda, porque é um alimento muito sólido. Se eu botar agora, há 6 meses, eu ia ser muito rejeitado. Eu sei. Por exemplo, com relação a o bem e o mal. É incrível, né? Porque a religião associa o bem a Deus e o mal ao tal de Satanás. Mas Isaías 45:7 diz que eu, o Senhor, causa a desgraça, eu faço a desgraça, o bem e o mal, a treva. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. O que são todas? Todas são literalmente todas as coisas. Não é muitas coisas, não é quase todas as coisas. Todas as coisas. Então, quando você vê uma tragédia, foi Deus. Se eu chegar aqui num grupo de pessoas e disser, por exemplo, uma família caiu agora uma barreira lá em Pipa. Eu vi na internet, eu não vi não, passando no SBT. Morreu a criança e os O pais. casal, a criança e o cachorro. Um maninho. Olha que tragédia, coisa horrível. Se eu disser que foi Deus, que foi vontade de Deus, eu vou ser bombardeado. Eu tenho essa mensagem há 6 meses. Eu vou soltar agora, que eu já estou dizendo que está vindo alimento sólido por aí. O cara é bombardeado Eu vou demais. soltar, porque veja só. Salmo 139:16, Davi diz que todos os meus dias, não é muitos, nem quase todos, nem a maioria, todos os meus dias foram, verbo no passado, não estão sendo, foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Por isso, irmão, que eu acho a oração inútil. Olha só que coisa pesada que eu estou dizendo aqui. A oração. Por isso que a minha oração é graças te dou, Senhor. Obrigado. Porque eu não vou mudar aquilo que já foi determinado. É uma confissão, né? Exato. Isso aí, na verdade, é um rudimento que a gente trouxe.
Ele até incentiva a oração, mas a oração não vai mudar. Mas Porque sempre quando vai ele dá mudar. uma sentença, um decreto, ele não muda. Malaquias 3,6. Eu, o Senhor, não mudo. Então, se você ora e acontece, não aconteceu porque você orou. Já tinha determinado. Já tinha determinado. Por quê? Todos os meus dias já foram escritos. O meu livro já está aqui, ó. O espírito de Júlio, o espírito dele recebeu o nome de Júlio. Aqui, no dia de hoje, ele está aqui e ele vai morrer de infarto com 80 anos na varanda do apartamento dele. Acabou. A minha oração vai mudar isso aqui? Não vai, porque o meu futuro é passado para Deus. Mas, justamente, não vai mudar, mas o que ele escreveu, se ele já sabia antes mesmo que tudo que ia acontecer, não é verdade? Ele não já sabia que ia acontecer tudo? Ele sabia não, ele determinou que fosse. Pronto, Ele não determinou. apenas soube não, Então, ele fez. Júlio, estou dando um exemplo, né? Ele escreveu no livro da vida, Júlio em oração pediu falando tal coisa, vou atender. Tal dia. Já que ele escreveu todos os dias, né? Como é que ele vai dizer Júlio se Júlio tem 54 anos? A minha história do meu espírito existe há trilhões de anos. Justamente, Então mas, não é o Júlio. Na experiência carnal que a gente vive. Não é o Júlio, já foi Tudo, escrito. se a gente for analisar aqui, tudo que a gente... Eu sei que tem sentido, sentido, né? Dá licença. A gente, voltando pro velho, porque a gente viu ali que Acabe, né? Acabe fez aquelas atrocidades todinha, né? E Jesus disse que ele ia ser comido pelos cachorros, né? Mas Deus falou com Isaías, disse, tá vendo? Acabe se humilhou diante de Cristo. E Deus disse, não, ele não vai ser mais comido pelo cachorro, ele vai ser enterrado. Essas passagens na Bíblia dá a entender que a pessoa desobedeceu a Deus. Quando fala de inimigos de Deus, não são inimigos de Deus que se levantaram contra Deus. São inimigos levantados pelo próprio Deus. Ninguém, 8 bilhões de habitantes, nenhum está desobedecendo a Deus. Nenhum. Porque nenhuma casa, nada, nenhuma carne, nada pode frustrar os planos de Deus. Paulo disse na passagem lá que diz que a carne milita contra o espírito milita contra a carne, e os dois se opõem um ao outro, e que a carne não se converte, e João lá diz que a carne para nada serve. Porém, Paulo não teve a revelação de que a carne obedece a Deus. Porque Deus não vai dar uma carne a um ser humano para desobedecer a ele, para frustrar os planos dele. A carne de Adão era ímpio, não tem espírito, obedeceu a Deus. Ou você acha que quando Deus disse a Abraão, Adão, não coma nem toque nesse fruto, a vontade de Deus era que ele nem tocasse nem comesse? Não, a vontade de Deus é fazer exatamente o que Adão fez. Porque Deus não tinha a intenção de transformar a terra no paraíso, não. Tudo já estava determinado. Então Adão descumpriu uma lei, mas ele fez a vontade de Deus. Judas, ele veio exatamente para isso. Era um ímpio que não tinha espírito, que veio para beijar Jesus e trair e ser enforcado. Faraó, todos eles, os egípcios, os amalequitas, todos eles, ímpios, fizeram a vontade de Deus. Faraó não poderia se converter no primeiro milagre, não. Porque se ele fosse o eleito, no primeiro milagre ele teria dito, só o Senhor é Deus. Senhor, o Senhor quer fazer as 10 pragas no Egito? Precisa não. Por quê? Porque Faraó se converteu. Isso não existe. Ele já tinha determinado as 10 pragas e que depois da 10ª praga ele abriu o mar vermelho lá e ia matar os egípcios na praia. Já estava determinado. Tanto é que ele brinca. Ele diz, Faraó, Moisés, Arão, vai lá em Faraó e diz, assim diz o Senhor, liberta o meu povo. E a palavra diz que Deus endureceu o coração de Faraó, coração é aqui, para não deixar. Ou seja, é a carne do ímpio obedecendo a Deus. Toda a carne obedeceu a ele. Deus não fez uma carne para desobedecer a ele, porque nada pode frustrar os planos dele. E se o cara foi indagado num agente que está começando a desenvolver esse entendimento da graça, como ele falou da oração, naquela passagem que o cara deu a ele mais 15 anos pela oração dele. Ele não deu, já estava determinado isso. Ezequias. Mas ele sabia Ele orou, disse que o relógio voltou, segundo a tradição judaica, né? O relógio de não sei Dá um o que. entendimento que Deus tinha determinado. E ele ia morrer, sei lá, com 70 anos, e ó, tu vai morrer com 85. Não, é isso que eu estava dizendo aqui Que na Isaías oração. ele manda Isaías voltar, vai lá e diz a ele que ele mais vai... 15 anos. Não, Deus não decidiu ali 15 anos, não. Já tinha determinado desde antes da fundação do mundo. É por isso que eu digo que a gente ora, se acontecer, a gente vai acreditar que foi por conta da oração. E não foi. A Porque carne, quando a ele carne entende isso, né, no caso? E influenciada pela própria religião. Os Né? costumes, né? Lógico, os rudimentos. Você vê Porque o aquela... próprio Paulo orava, assim, no sentido dele fazer. Romanos 10 ele diz... Então, Romanos 10 ele diz, a minha oração por vós, que eu uso muito esse texto, que é texto com texto imediato, ele diz que a minha oração pelos romanos
é pela vossa salvação. Aí no contexto ele diz, porque eu vejo que vocês são zelosos, porém sem entendimento. Essa é minha oração a Deus por vós. E essa salvação é da mente. Então ele fala para o ano 70. que se isolar, você pensa que é a salvação do Espírito. Não, Ele diz, 99%. Aí ele diz, eu fico triste aí que tem pregador da graça pregando salvação. pregando isso, aí ele diz, a minha oração a Deus pela vossa salvação. Aí num contexto é que ele vai falar, que é contexto imediato, aí ele diz, Salvação do Espírito. a salvação por vós, porque vejo que vocês são zelosos, Salvo de quê? porém sem entendimento, porque não se sujeitando à lei de Deus, vocês procuram a vossa própria justiça. É texto e contexto imediato lá, dá para ver. Ele diz que na mente dele, né, uma oração a Deus para que eles alcançassem entendimento. Essa família, uma tragédia, né? O cara, 39 anos, a esposa, um aninho, a criança, caiu exatamente ali. Se eu for chegar e dizer que aquilo ali foi vontade de Deus, assim como o menino que caiu do elevador aqui em Recife, morreu, eu vou dizer. Agora eu vou dizer, na mensagem. Foi vontade de Deus. Por quê? A Bíblia diz que, no Salmista 139:16, que todos os nossos dias foram escritos. Você acha que aquela criança de 1 ano, Deus escreveu na vida dela que ia ser jogadora de futebol e veio a barreira lá e frustrou os planos de Deus? Eu sei que a carne não aceita isso, mas a graça é o ministério do Espírito. E quando a gente entra em Espírito, a gente entende que o tempo de vida daquele bebê, às vezes no feto da mãe, foi exatamente aquilo. Bala perdida? Bala perdida. Ela foi certeira. Aí eu digo que essa bala perdida foi vontade de Deus. Aí o cara chega para mim e diz, Júlio, Deus seria muito injusto se ele fizesse isso. Eu digo, me diga uma coisa, ele é onipotente. Ele sendo onipotente, ele não poderia ter feito essa bala que pegou na mãe, pegar no pé dela? Sim, ele é onipotente, poderia. Ele poderia ter feito essa mãe não ter saído de casa? Sim, poderia. Poderia a bala ter pego no poste? Sim, poderia. Poderia, eu vou falar o dia todinho aqui, poderia, poderia e poderia. E por que ele não fez? Porque ele quis. Porque se ele não quis, ele sendo onipotente não evitou, ele foi injusto também. Ele também foi injusto, ele podendo. Quer dizer, eu estou na beira de uma piscina. Na beira da piscina, vem um bebê ali. Sai da mãe e vem engateando. O bebê vai passar por cima de mim aqui, vai cair numa piscina funda, vai morrer. Eu não quero que o bebê morra. O bebê vem, eu pego ele. Ó, minha senhora, o menino ia cair na piscina. Ah, meu Deus, obrigado. Primeira situação. Outra situação, o bebê vem, passa por cima dos meus pés e eu digo, vai cair na piscina funda e vai morrer. Eu vejo ele caindo, cai, deixo, daqui a 2 minutos o bebê está boiando e morre. Morreu. Eu quis que ele morresse. Assim é Deus. Só que a carne não aceita isso, é o tempo do Espírito, é o arrebatamento do Espírito, que ele usa da maneira que ele quiser. Por quê? Jó 42:2, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A carne não aceita isso, o sistema religioso não aceita isso, e pode ficar certo, 99% dos pregadores da graça não aceitam isso. Eu vejo pregador da graça antigo aí chamando os evangélicos de filho da perdição. Não existe mais filho da perdição na terra. Eu tenho essa mensagem há 8 meses. Para digerir isso aí, Não tem um existe mais amadurecimento filho da bem perdição na graça. terra. Essa é uma mensagem, um alimento sólido que está vindo aí. Porque se cremos que a Bíblia não é mais um livro profético, ela é um livro histórico. Se cremos que em breve já aconteceu, breve, muito em breve, Paulo escreve uma carta para Timóteo, em breve eu chego aí. Pois, se em breve ainda não aconteceu, Timóteo está esperando Paulo até hoje. Breve, muito em breve. Se em breve, no ano 70, naquela época, já aconteceu, e o salmista 37:10, que diz, em pouco tempo, e os ímpios não existirão mais. Por mais que os procurem, não serão encontrados. Não existe mais. O ímpio foi feito, o ímpio espiritualmente falando, aquele que não tem espírito, ele foi feito para que Deus concluísse a obra literária dele, a Bíblia. Eles não foram exterminados, eles pararam de nascer, a descendência dele. Tem vários versículos que eu vou falar sobre isso. Mas o ponto-chave é o Salmo 37:10, que diz em pouco tempo. Perceba que foi 1000 anos antes de Jesus. Em pouco tempo, não é em breve, é em pouco tempo. Aqui foi em breve, porque estava perto. Em pouco tempo, os ímpios não existirão mais. Por mais que os procurem, não serão encontrados. Repito, o ímpio foi feito para que Deus concluísse a obra literária dele. Não existe mais ímpio na face da terra. Só existe eleito como a descendência de Abraão, como a areia do céu, como a estrela do mar. É isso. Agora, enquanto nós estivermos com o corpo revestido de carne, sempre vai existir gente ímpia do dicionário, no sentido de pessoas impiedosas. Lembrando que essa impiedade é da vontade de Deus. No caso, todo mundo na face da terra. Não existe mais ímpio. Os ímpios terminaram, acho que não tem
Júlio, quer dizer que você está dizendo, um pregador da graça, quer dizer que você está dizendo que foi no ano 70. Eu não creio que foi no ano 70. Eu creio que foi na cruz que não nasceu mais. Agora, os ímpios que lá estavam, eles morreram naturalmente, antes do ano 70, depois do ano 70. Mas depois da cruz, eu creio que não existe mais, porque na cruz ele disse, acabou, está consumado. Porque ímpio foi feito para aquilo ali, Adão foi feito para aquilo ali, Judas foi feito para aquilo ali, os ímpios, aqueles que disseram, Pilatos disse, quem vocês querem que solte, Jesus ou Barrabás? Meia dúzia de eleitos, Maria, Maria Madalena, Jesus, Jesus, e a multidão de ímpios que foram feitos para aquilo ali disse, Barrabás, Barrabás, porque o plano de Deus era soltar Barrabás e prender Jesus. E tem uma passagem também que está que ele dizia, nessa parte que tu falou, que ele disse que só se perdeu o filho da perdição, né? No caso que ele diz. Aí vem logo o Hitler, né? Você fala isso, cara, assim, Hitler. Aí é a mesma coisa que eu falo com essa criança, a mesma coisa. Foi. E teve criança lá no Holocausto de 12 anos. Por acaso Deus disse a essa criança de 12 anos que ela ia morrer com 80 e Hitler foi lá e matou? Hitler, Deus poderia ter feito o Hitler ser um jogador de basquete? Sim. Um jogador de futebol? Sim. Podia ter feito ele dormir com ódio dos judeus e amanhecer amando os judeus? Sim. E por que ele não fez? Porque Hitler fez a vontade de Deus. Por quê? Porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Onde é que um ar-condicionado vai frustrar os planos de Deus na concentração lá dos 10 atletas? Morreram na hora. Barragem de Brumadinho, todos morreram na hora. Avião da Chapecoense, todos morreram na hora. Por quê? Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora, a religião não deixa a gente entender isso. Porque isso aqui para a carne entender é difícil, mas a graça é o ministério do Espírito. A gente entende. Deus não está guerreando contra ninguém. É verdade. Eu entro na minha varanda assim, eu vejo um beija-flor. Eu digo, como é que um Deus que fez esse beija-flor está colocando criaturas aqui para guerrear contra ele? Um Deus que fez o sol, o mar, as estrelas, um Deus infinitamente que a mente não alcança o poder dele, está colocando criaturas aqui para guerrear, para lutar contra ele. Me desculpe, eu acreditava isso no Deus da religião, hoje não. Ninguém está desobedecendo a Deus, ninguém, todos estão fazendo a vontade de Deus. Porque o que é trágico para a gente, para Deus não é, porque Deus não lida com emoções, com sentimento, Deus lida com espíritos. E é vontade dele. Quando eu vejo uma multidão hoje, eu vejo eleitos, perfeitos, cada um cumprindo o seu papel. O cara nasceu filho de um milionário, bilionário, e o cara está lá debaixo da ponte, espíritos perfeitos, cada um cumprindo o seu papel. Terminou a missão, corpo glorioso igual ao Senhor. Cada um está fazendo o papel dele. Espírito perfeito. É um amadurecimento grande, não dá pra falar. No caso, todo mundo na face da terra já está tudo salvo. Né? Não existe isso, salvo. Salvo de quê? Tu estava condenado? Percebe que está errada essa expressão, eu sou salvo? Salvo de quê? Tem gente pregando salvação do Espírito. Quer dizer que quando Jesus morreu na cruz, eu estava lá. Gente, Jesus está morrendo na cruz. Jesus está morrendo na cruz. Morreu, ressuscitou, fomos salvos. Pô, e meu Espírito tem 1 trilhão de anos. Foi salvo de quê? Quando diz que foi salvo, você está dizendo que ele foi condenado. E o Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Eclesiastes 12:7. O Espírito volta para Deus. É uma mensagem que eu tenho, boa noite. Por isso que lá Diz em que Romanos Eclesiastes diz que nenhuma 12:7 condenação há. quebra o sistema religioso. Aquela passagem do bandido na cruz quebra o sistema religioso de dizer que tem que se arrepender. Eu bati de frente com uma abençoada da aniversário dizendo, ele se arrependeu. Eu digo, mostra. Poxa, eu fui pro estúdio e gravei uma mensagem. Botei o texto, mostra aí arrependimento. Tem ele confessando e o espírito dele reconhecendo o papai aqui do lado. Reconheceu, mas em momento nenhum ele se arrependeu dos pecados Eu do delito percebi dele. aí. E quebra esse negócio, tem que se arrepender. E Eclesiastes 12:7 diz que o espírito volta para Deus. O espírito de Salomão dormiu. Mas esse arrependimento vem do 70. texto que tu iniciou, Júlio. Aquele que se arrepender, entendeu? Você já vem com aquela bitolagem desses textos da genealogia de Cristo. Eles puxam daí. É um feitiço. É um feitiço, que eles feitiço. puxam o arrependimento Nos dali. últimos dias. A mensagem, eu acho que duas, três mensagens anteriores se foi arrependeu o na feitiço cruz, né? nos últimos dias. O feitiço nos Levantar a últimos mão pra dias. aceitar. As pessoas estão me contestando direto. É, porque nos últimos dias, meu querido, isso aí foi uma carta que Paulo mandou a Timóteo, dizendo, Timóteo, nos últimos dias vai acontecer isso e isso. Timóteo, afasta destes. Nos últimos Te dias lá, afasta. né? Timóteo, te afasta dessa gente. Últimos dias lá. É a mesma coisa. Quando chegar a grande tribulação, Jesus diz, Israel, Jerusalém será sitiada. Sitiada, cercada pelo Império Romano.
Quando eu chegar, sai da Judéia e vai para o monte. Eu tenho um recado para você que está esperando Jesus aí. Quando ele chegar perto da tribulação, sai de onde você está, sai da Judéia e vá para o monte. E aquele tempo você vê que o contexto Mateus histórico está 24. falando de reinado. Hoje em dia o único reinado que tem é o da Inglaterra, né? Os outros reis não tem mais rei desse Todos os profetas, não existe mais profetas nem pastores. Esse, Não existe mais profeta nem pastor. Todas as profecias foram para Israel e todas elas foram cumpridas até o ano 70. Quando Paulo diz, e ele chamou uns para pastores. Ele quem? Jesus de Nazaré, formando um ministério ali, que eram os 2 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, são livros históricos que contam a vida terrena de Jesus. Só há 2 evangelhos na Bíblia. O evangelho da circuncisão e o da incircuncisão. Está lá em Gálatas 2,7, quando Paulo diz o da circuncisão a Pedro e o da incircuncisão a mim. Então, Pedro tem a obrigação de pregar o da circuncisão, que era o evangelho para os judeus, para dizer que Jesus Cristo era o Senhor, era o Messias a quem os profetas profetizaram. Pedro, em Pentecostes 2, pregou e 3.000 judeus, 3.000 almas agregaram-se, salvas da mente. Aí a heresia da religião, vamos ganhar alma para Jesus. Isso é um engodo. Eles foram salvos da grande tribulação, eles entenderam. Pedro, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Foram salvos da grande tribulação. Ali é alma e não espírito. E aqueles 4.000 que ele ganhou? 3.000. 3.000. Os 4 teve outro. Bom, se ele ganhou, um ou outro não faz diferença. Foi o quê? O entendimento da alma para a salvação da grande tribulação. Porque hoje em dia a gente entende pela graça que não teve nada de salvação do Espírito Agora ali. tem- A salvação do Espírito é agora outra. tem várias coisas que tá na Bíblia e que não tá no livro também do Hebreu. Aquele livro Hebreu que é bem grossão. Era para estar na Bíblia, não era? O livro dos Tá falando da história, É, tá falando da história é. dos hebreus, né? A história dos Hebreus foi José- resumida. A José- Bíblia, na verdade, José- não é um livro, né? É a coleção de 66 livros. 66. Nenhum foi escrito para nós. Nenhum. Eu tenho uma mensagem que eu falo isso. O que é que serve para nós? As conquistas reveladas na cruz. Aí eu conto a ilustração da gasolina, né? Já ouviu, né? A ilustração da gasolina. O que é que serve para nós? Paulo escreveu para 11 destinatários 14 cartas. Nenhuma foi para nós. E o que serve? Todas as conquistas servem para todas as gerações futuras depois da cruz, inclusive nossa. Aí eu conto a ilustração da gasolina, que como se eu estivesse em Brasília, tomasse conhecimento através do presidente que a gasolina vai ser R$1 a partir de dezembro. Eu mando uma carta para minha esposa. Minha filha, a gasolina vai ser R$1. Só que antes da minha esposa pegar, quem pega é os vizinhos. Ó, a Júlia mandou uma carta para a esposa dele. Vamos abrir? Vamos. Eita, gasolina a partir de dezembro vai ser R$1. Glória a Deus. Eu mandei para eles, mandei para minha esposa, mas serve para todos nós? Serve para todos nós, todos os brasileiros. Então assim foi Paulo. Paulo escreveu para 11 destinatários e 14 cartas. Nenhuma para nós, mas serve para todas as gerações depois da cruz. E, Júlio, ele falou sobre isso aí. A gente estava examinando em casa o livro de Enoque. O livro de Enoque. Tem muita palavra na Bíblia que não foi, porque os religiosos dizem. A palavra, trazendo para o Velho Testamento, inspiração e revelação, que é a palavra que vem por meio da revelação pela boca de Paulo e da inspiração antes da revelação dada a Paulo. Pedro mesmo, naquela que ele diz que os espíritos estão aprisionados, aquilo era uma fala do livro de Enoque, a gente viu no livro de Enoque. Foi estudando em casa, a gente viu que está no livro de Enoque. O livro de Enoque não é aceito, mas aquilo não foi a boca de Pedro que falou, aquilo Pedro tirou do que Enoque falou e está escrito na Bíblia de todo mundo. Quando Paulo diz que toda a Bíblia foi inspirada por Deus, Já ele está viu, né? falando o Velho Testamento. Então, o Velho Porque até Testamento. então ele não tinha escrito ainda as cartas dele, que Então. foram reveladas. Então, mas Pedro não é isso? Isso. Toda a Bíblia, ou seja, foi inspirada. A dele não, a dele foi revelada Essa- no terceiro céu. Essa passagem que vocês, qualquer um que lê na sua Bíblia que ele está dizendo, que os espíritos estão aprisionados em prisões eternas, João 16. aquilo não é a fala de Pedro. Aquilo João, ali não é está no livro de Enoque. A gente viu lá em casa no Não livro só de tem Enoque. essa não só tem essa não. O livro de Tem Enoque outra relata João 16. aquilo. Aí Outro ele, também. quer dizer, mas o livro de Enoque não está compilado na Bíblia. Mas aquela fala de Enoque está dentro pela boca de Pedro. Falando no livro de Enoque, vocês já estudaram o livro de Macabeu? Não. Eu estudo, eu gosto muito de ler o de Enoque. Apócrifo, né? É. Aí quer dizer, essa passagem apócrifa ela não está aceita na Bíblia, mas quando Pedro relatou, está como o Evangelho de Pedro. Como se está pela boca de Pedro, foi Deus que revelou a Pedro. Ninguém aceita que foi Enoque que ele está usando o texto de Enoque, Satanás, né? porque aquela fala não é dele, Um anjo pelo corpo de Moisés. mas está escrito.
Se você abrir, você não está lendo Pedro falando, você está lendo Pedro relatando o entendimento de Enoque. Quem revelou a Pedro? Quando fala de Satanás, o povo leva muito pro livro de... Não, lá no começo da Bíblia. Gênesis. O primeiro livro da Bíblia. Na Bíblia é Gênesis, né? Mas o mais antigo é Jó. Mas o Jó fala que Jesus falou para Satanás. Diabo. Diabo. Questiona muito essa parte aí. Não, ali é um diálogo onde o escritor relata isso. Mas se você ler o contexto de Jó, está dizendo que tudo foi Deus que fez. Não diz, o diabo mandou fogo, não. Deus enviou o fogo, Deus enviou a espada. Deus, tudo Deus diante de Jó. Aí essa ilustração, por exemplo, quem escreveu... Jó? É Jó. Quem Mas é escreveu o primeiro escrito? Como é que... É o mais antigo, né? O mais... Mas Não, o primeiro essa passagem aí é a que o sistema mais usa. Mas você... Quando você questiona o diabo não como um ser, Aí Deus não falou... como uma pessoa, como... Jesus, É. serpente. Aí eles também usam aquela muito passagem Jó de para dizer. Mateus 4. E Jó falando, ele foi Deus falando tentado- com o diabo, eles usam a passagem de Jó, já é uma ferramenta usada pelo sistema para redarguir Feitiço, qualquer é um feitiço. pessoa. Qualquer pessoa que questiona o diabo que não é um ser, um nome próprio, ele questiona você logo com Jó. João 6,70, Jesus disse, eu não chamei os 12. Um dos 12 é um É, diabo. Em relação ali a Jó, Então, era um tava E atrás comeu a de- Páscoa junto com ele, né? próprio Deus, E comeu a Páscoa, né, com ele, né? E comeu a Páscoa junto, né? Na igreja, se não for casado, não come a Páscoa, mas na mesa de que Jesus se reuniu com o Rapaz, judeu, o diabo comeu com ele lá, o traidor comeu junto com ele. Eu pegava Ele veio pra isso, isso, meu O Satanás, pastor que ele disse que Pedro, para trás de mim, Satanás também comeu também com ele também. Pedro é opositor, queria evitar Então, que ele fosse com então, ele, ia se opor. É, mas quando é no domingo que o cara se batiza e vai comer o pão, os irmãos que não é casado e que possivelmente não tomou banho, não comem. A gente passou uma Né? situação onde eles apontavam... A gente não comeu naquele tempo lá na Bíblia. A gente não comeu e a gente quer o diabo. Quase que eu presenciava Quando eu, uma briga na areia. quando eu despertei lá Não pra é graça, comedor, eles são o diabo. eles faziam assim, ó. Vinha com pão, eu estava sentado. A gente tinha começado, só que eu já não comia mal o pão, né? A gente já tinha feito o processo. Mas quando eu levei aquele choque, chegava, a irmã vinha, a irmã olhava pra mim e fazia, a gente já não comia não, né? Quando passava o pão, quando a mente começou a iluminar. Eu era um praticante, mas dentro eu já parei de praticar. Quando chegava no dia de passar a bandeja, a gente estava lá. Quando eu vinha pro meu lado, aí já ficava todo mundo olhando. Eu estava meio embriagado, mas eu já não comia mais. Eu digo, não, isso tem condições não. Pegar um miolo de pão e dizer, Não, fazer não. isso em memória de mim. Eu comecei a ficar dentro da reunião. Assim, como é que eu vou fazer algo, tu vai fazer algo em memória da tua mulher? E se você não tomasse, O olhar, o pastor chamava você a atenção. todo mundo sabe que o meu irmão sabe, o olhar era aquilo, ó, todo mundo olhava. Quando chegava o pão, toma o pão, eu pegava mais não. Isso não importa se você é dessa congregação ou sou de outra. Se for fazer uma visita numa congregação e for Santa Ceia, você vai tomar, todo mundo fica de olho em você. Uma vez eu ia presenciando uma briga do meu pastor com uma pessoa, porque ele queria ceiar, o meu pastor não queria. A mulher dele podia ceiar, mas ele não podia. Aí eu fui para a Bíblia, eu digo, como é que pode? Endemoniado o Senhor. E aqui o homem que não é casado não ceia. Aí o meu pastor ficou com raiva. Tá entendendo? E a igreja ficava dividida entre a palavra que eu pegava e o pastor pelo que ele Aí isso é muito ensinava. contraditório com Tem esse. que dizimar, tem que dizimar. Né? Tem que dizimar, não. Mas veja Dizimar como não esses tem ensinos dificuldade. e essa heresia da Páscoa causa isso. Onde você vê Jesus no contexto deles, reuniu com todos os judeus que ele tinha escolhido lá com ele, na mesa. Mesmo um sendo intitulado do traidor, o outro ele chamando de Satanás de opositor, mas na hora daquela comunhão com o pão todos comeram. Aí você chega na denominação religiosa, porque não é batizado segundo ele, e porque o outro não é dizimista, porque o outro não é casado, há uma divisão. É como se você chegasse lá na minha casa, eu como isso e você fica olhando. É isso que acontecia com a gente. Chegava numa casa, todos nós pela mesma fé, e quando chegava no momento de comer o pão, um come e outro olha. Aí o povo usa a passagem de Paulo, né? De que Paulo ministrou a cena. Paulo está relatando o que aconteceu. Ele está lendo uma palavra de Lucas. Tanto é que antes que eles não pregam, Paulo não vos louvo. Vocês se juntam para pior e não para melhor. Justamente. E ele diz, toda vez que fazer isso, anunciais a morte, não a vida. Lembrando que Paulo, ele, por exemplo, em Atos 16, ele circuncidou Timóteo. Lá na frente ele diz, a circuncisão para nada serve. Crescimento, né? O próprio Paulo, ele cresceu na graça no conhecimento, mas ele diz que ele se fez de fraco para ganhar os fracos, se fez de forte para ganhar os fortes. Justamente. Ele raspou Então até a ele cabeça faz de dele. tudo, foi pra tu criar vai, o vamos voto. comigo.
Aí tu vai ser meu missionário, vamos lá. Rapaz, vou não, só se tu me batizar na água. Paulo dizer, bora, agora. Porque o período dele foi o mais difícil, foi a transição. Ali foi um sofrimento muito grande. Só que depois que Paulo morreu, acabou. Acabou. Eu vou dizer, acabou. Mas ele mesmo disse, né? Depois da minha partida vai vir muitos para enganar. Não, isso aí não falta a gente dizer, ou eu aqui, muito também pregadores, né? Mas tudo isso foi naquela época, coincidentemente para hoje. Desfazendo. Não muda nada, né? Mudou a época, mas continua aquela mesma Mas sequência. não foi para essa época. Não foi. Foi para aquela época, 100% para aquela 100% época. para aquilo. A Bíblia, todos os profetas profetizaram para Israel. Todos eles. E todos profetizaram a vinda de Jesus de Nazaré. Não profetizaram o arrebatamento, a ressurreição. Não profetizaram nada. Quem profetizou isso foi o próprio Jesus e todos os discípulos. Eles não entendiam o Deus Espírito. Era a presença do Messias carnal. Eles não acreditavam na ressurreição. Na ressurreição. Eles acreditavam justamente isso. Para ele, o período era aquele. Só que tudo isso, gente, ninguém desobedeceu a Deus. É incrível isso, né? Como só Deus mandou isso, fez isso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha, segundo Crônicas 7,14. Se humilhar. Como é que um Deus que é soberano vai falar assim? Quem fala assim sou eu com meu filho. Se tu tirar boas notas, no final do ano, ele faz ano 31 de dezembro, eu vou te dar um iPhone. Se, eu não sei se ele vai, eu vou ficar, e aí minha filha, como é que tá isso? Mas como é que um Deus soberano vai dizer, se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sarei a sua terra. Como é que um Deus soberano vai dizer sim? Como é que o Deus diz, me arrependo de ter feito um homem? Isso não faz nenhum sentido. A Bíblia foi, literalmente, eu acho bastante adulterada. Eu acho também, viu? Adulterada aí é aquela coisa. É muito assim, eu acho que as pessoas que organizaram juntaram esses livros, tinha muita mal intenção de manter as práticas, de manter algumas coisas da época deles, e o que já estava levantado como agora eu vou o dizer uma entendimento coisa, religioso. desobedeceram a Deus? Não, desobedeceram não. Porque hoje em dia só por meio da revelação se entende, porque senão todos iam entender Deus facilmente. não é a favor da unanimidade. A Bíblia foi Até na graça. A Bíblia foi escrita por homens. Inspirada por Deus. Mas o homem erra. Ele pensa que está O errado. próprio homem erra. Ele pensa que Na tá errado. escrita, no modo de escrever. E o pior de tudo o próprio homem erra na interpretação do que está lendo. Gente, o que é errado isso? Tá entendendo? Aí, meu amigo, É o que foi ensinado, né? A gente está na graça. Jeito. Aí, Estamos na mais erra graça. ainda. Cremos que estamos na verdade. É verdade, cremos. É tudo interpretação de Cremos que homem. estamos na verdade. Nós estamos na graça e cremos que nós estamos na verdade. É verdade. E nós acreditamos que aquele que está nos testemunhos de Jeová, ele está errado. É verdade. Só que essa cegueira dele é de Deus. E aí, ele está errado? Eles Você creem que percebe tá que certo, isso né? aí... Eles Não, vão querer que está certo. para Deus eles estão certos. Porque Deus quer que eles fiquem assim. Pra Essa nós cegueira é que eles Deus. estão errados. Então você Quando chegar percebe o que tempo certo de e errado vai. não é literal? Deus não dá um entendimento aos evangélicos. Eles estão errados? Para a gente tá. Pra Para gente Deus tá. eles estão certos, porque eles estão fazendo a vontade Estão de fazendo a Deus. vontade, Você percebe que essa linha de certo e errado, Não existe. ela é complicada? Pra nós. Porque para tudo é certo para Deus. Porque ninguém está errando para Deus. É verdade. Ninguém está errando para Deus. Ninguém tá errado, tá tudo fazendo a vontade dele. O que a gente acha que está sendo feito hoje já foi feito há muito tempo. Já foi Porque Deus não está guerreando, Deus não está lutando, Deus não tem Mas não tem luta não. absolutamente nada. meu Deus. A luta é só na nossa mente, na nossa Boa noite. Boa noite. Boa. Boa vez. Pra gente, a religião ela cria um Agora- Deus que está guerreando, que está lutando, mas Deus não está Agora lutando. tem gente que crê em espírita, né? Espírita. Se Zé a pessoa Praia tá morrer falando aqui da palavra agora, aqui, só. daqui a... Se quiser se reunir conosco, pode vir, viu? Vai nascer aqui. Eu já fiz. Tá. Hebreus 9, 27, se o homem está ordenado a morrer uma vez, Pronto, acabou. diga aí o que eu tô chamando. Tá certo. Todas as pessoas que ressuscitaram na Bíblia, elas voltaram no próprio corpo. Aí eles usam aquela Lázaro passagem tá de aqui, João voltou, Batista. não pegou o outro corpo, não. O Espiritismo prega isso, né? Aquelas pessoas Eles que usam aquela tiveram passagem de privilégio de João morrer Batista. 2 vezes, né? Prega como se fosse uma reencarnação, né? Lázaro morreu 2 vezes na Bíblia e outros morreram 2 vezes. Eu sei. E ressuscitaram no próprio corpo. O corpo de vez também, Hebreus 9, 27, se o homem está ordenado a morrer uma só vez, acabou. Que aquele momento, para aquele período de incredulidade, era a manifestação do poder de Deus, né? Mostrando ali. E você vê que essa palavra até contradiz com relação a Lázaro. O homem está ordenado a morrer uma só vez. Lázaro morreu 2, Tabita morreu 2. Porque eu disse que já estava até fedendo, né?
Várias pessoas morreram. Porque pelo texto diz que ele estava até, já fedia, né? Que Lázaro já tinha um mau cheiro, segundo o relato da negócio. Então, queridos, é isso aí. A graça é maravilhosa. Eu convido aí todos a assistir esse testemunho amanhã de 8 horas de um... Eu assisto, tô cadastrando. A gente já fez tá o... no ar. Amanhã A de gente 8 tá lá horas com o sai link, é quando tu o lança lá, a Adventista, gente recebe. Quando chega, a gente tá escrito. Adventista, ele passou décadas na Acho que Adventista. então Então, esse primeiro ele vai falar literalmente sobre, no sábado da manhã, sobre o Adventista. E no segundo ele vai falar da graça, vai falar da mulher dele que morreu, do que Deus tratou, moldou ele. Porque eu falei até uma mensagem agora em finados, né? Que o Espírito reina porque ele sabe de onde veio, ele sabe para onde vai, mas a carne sofre. Hoje eu conversei com um irmão, acho que em Campinas, São Paulo, que ele se perdeu o irmão dele com 22 anos, quer dizer, uma mãe enterrar, não tem uma dor maior do que essa, do que uma mãe enterrar o próprio filho, né? Mas é isso, a carne sofre, literalmente a carne, mas esse sofrimento, ele é temporário e é aqui. Então logo essa mãe que está sofrendo até hoje, que enterrou o filho, logo o espírito que está nela, não é o espírito dela, é o espírito que está nela. Volta. Porque Eclesiastes 12:7, na minha opinião, quebra o sistema religioso e é o texto áureo da Bíblia. Porque não diz uma vírgula, um ponto não, o espírito volta. O que eu acho mais impressionante, Júlia, é porque está escrito volta, né? Não está escrito vai, né? É volta. Volta porque veio de algum lugar. Eu não posso dizer que eu vou voltar para o Japão. Se eu disser eu vou voltar... É porque veio de lá. Você diz volta, retorna e bota isso bem grande, volta. Isso é maravilhoso. Porque ele tem um destinatário. Não tem uma né? vírgula, não, porém, mais todavia. Não, volta, é maravilhoso. Quebra o sistema religioso. Corpo e alma, inferno. Corpo, alma. Tudo pó. Eclesiastes 12:7. O corpo vira pó. O que é o corpo? É o corpo e a alma, vira pó. E o espírito para Deus. Sobrou o que aí? Sobrou nada. Não. Eu pensava que o espírito e a alma era a mesma coisa, porque lá onde eu estava na igreja, Antigamente eu pensava onde eu isso. me converti, o pastor disse que quando a pessoa morre, a alma fica vagando. Ele prega isso lá. Mas hoje em dia... É pastor, é? É espiritismo. Mas Não, hoje o em dia... pastor lá Júlio, lá E de é onde que a alma eu fica era, vagando. Não, mas é interessante, viu? ele dizia que Olha, Pastor é espírito. essa questão... a alma da pessoa fica vagando. vagando. Essa questão que o irmão abordou aí é muito interessante. Eu estava conversando esse dia com o seu Evaldo ontem, mas a gente vinha. Desses últimos dias, não sei se alguém tem ouvido ou algumas mensagens de algum pregador, não sei, mas durante esse dia agora eu me reuni numa casa no Valentina e outro dia numa barbearia com o pessoal ali, e as pessoas têm muito questionado isso. Até o seu Evaldo veio me perguntar, eu parei, foi a primeira pergunta que ele fez também, eu acho que ele viu algum também perguntando. Ele perguntando qual o destino, que o senhor perguntou o quê? Qual o destino de quê? Foi da alma. Da alma, que ele usa até aquele então, qual o destino? Ultimamente, será? todos os religiosos que eu me reuni, não estou dizendo que sou religioso não, que o senhor já está com a mente bem evoluída, mas me perguntou também. Essa questão está sendo muito debatida no momento. Preservação da alma. Está sendo muito debatida no Cristiano momento. França prega isso. Ele é o único pregador da graça que a gente conhece que ele prega isso. Pronto. Eu não sei de onde ele tirou isso. Então, mas estão debatendo muito. O senhor até me perguntou, não foi ontem que o senhor perguntou? Não, hoje. Foi hoje. Eu assisti essa pregação do A Cristiano. alma não é. Para onde vai? Porque ele diz assim, como a gente falou, o homem constituído de corpo, alma e espírito. E teve o fôlego. O corpo E teve o fôlego. é. Você imagina uma bola de soprar. Então ali é vamos dizer, a sopra. E essa bola de soprar tem um corpo e tem a alma. É um ímpio. O corpo e a alma. Fôlego de vida. Ímpio vivo. Fôlego de vida. Agora um eleito. A bola de festa. Corpo, alma e espírito. Fôlego de vida. Então está aqui uma bola de festa, corpo e alma, que recebeu o oxigênio, fôlego de vida. Corpo e alma. Recebeu o fôlego de vida. Corpo, alma e espírito. Aqui é corpo e alma. Aqui é corpo, alma e espírito. Corpo e alma, inferno. Corpo e alma para o inferno. Espírito. Volta para Deus. Então, a psique, no caso, as emoções, essas coisas. Nada, absolutamente nada. É, A alma é eu a creio mente, também a psique, assim. São É. 76 bilhões de neurônios. Então, Adão não tinha então isso eu espírito, estou dizendo, não, porque era? o povo 2 mais questiona. 2, 4, a alma. Mas Pega aí a os alma, beleza- se perguntar a ela, ela não sabe. Ei, Júlio, mas eu digo a O você, desenvolvimento da alma. ultimamente é um assunto que está sendo muito questionado. É, mas... Não sei por onde partir, mas toda agora você conversa com um religioso, ele diz, se é assim, para onde vai a... É a primeira coisa que eles estão fazendo, porque eu Pra onde converso vai muito com a religiosos, alma as vai pro primeiras... inferno, Olha, pra sempre É a muito passagem... fácil de acreditar naquilo que ele quer. É, Eu já Mas vi Jesus pastor falou dizendo sobre que a a mulher era uma grande dizimista e ela perguntou se o cachorrinho dela vai pro céu. E o pastor falou, claro que vai. eu conversando com meu irmão, a gente falou até... Vou continuar, o pastor Olha só. disse que o cachorro vai pro céu. E esse texto, Lucas 12,
que o religioso aborda isso. Lucas Tem 12. isso, Deus- lá em Eclesiastes fala sobre esse negócio. Fala até lá, o animal não tem um espírito. Ó, Animal ruim, porra, é copiar. e o de Lucas 12, e o de Lucas 12. Um contexto histórico, mas que o Deus fala lá com o cara, né? Na mente dele. Ele diz que ele era um cara que já tinha posse, tinha riqueza, e ele bota na mente dele de multiplicar todos os seus bens. Aí ele multiplica seus bens, e depois que ele se vê com os bens, lá fala dos celeiros, os celeiros estão tudo abastecidos, e ele está num patamar mais elevado. Aí ele diz, pronto, agora eu vou comer e beber, porque o que eu tenho dá para muitos anos. Esse texto é muito conhecido, muito pregado pelo sistema. Aí na mente dele, e pelo relato diz que Deus diz a ele, louco, hoje te pedirei a tua alma, para quem tu tens preparado. É um texto que indaga até com a interrogação. E a religião, ele sempre procura esses As pontos. defesas tem. Esse é um texto que está relatado dessa forma. Que o cara aumenta toda a sua Está riqueza. se referindo literalmente ao tempo presente. Quando ele vê, ele diz, agora eu vou descansar. parábola de Jesus, não. Aí Deus diz, É a parada. para quem tu tens preparado a tua alma? Porque hoje te pedirei a tua alma. O que é que tu tens para apresentar? É um texto bem pesado, bem assim, que mexe com esse negócio da psique do entendimento. Puder fazer Eu acho o seguinte, eu acho que tudo tem que estar alinhado com Paulo. Se alguém falar alguma coisa que não esteja alinhado com Paulo, a gente tem que repreender. Não serve. Agora, se falou alinhado com Paulo, glória a Deus. Porque o único que teve a revelação da graça no terceiro céu foi Paulo. Então, mas assim, o que dá a entender por esse texto de Lucas, quando Deus indaga ele, diz que naquele dia ia pedir a alma dele, requerer a alma dele. Eu creio que ele esteja falando aí, literalmente, tu vai morrer. morrer. O que tu tens para apresentar? Eu acho que era um camarada muito ímpio. vaidoso. Exatamente. E era uma pessoa que Ele se apoiava nos seus bens, né? Porque ele disse que o que ele tinha agora ele ia descansar, Não porque... era uma pessoa que Outra coisa. fazia caridade. Quando a Bíblia fala assim em parábola, muitas vezes é Jesus debatendo com os fariseus e os escribas. Quando a gente vem ver Não, eu falei assim, sabe, irmão, no história sentido de de dizer Jesus. assim, quando se está se falando desse assunto da alma, possivelmente que os povos estão querendo dar um destino para a alma, tipo, e se é assim, o espírito volta para Deus e... Porque quando entra nisso, os caras entram nesses três elementos, né? A formação do homem, como Jesus diz, Jesus veio, se manifestou no corpo, né? Os filhos participam de carne e sangue, assim como Cristo. Eles entram nesse contexto porque a graça vai gerando cada vez mais um crescimento. Então, quanto mais a gente evolui e aborda texto mais difícil, mais complicado, querendo ou não, vai ficando algumas coisas que vai ficando se encaixando com um pouco de crescimento. Um evolui mais, outro menos, mas sempre se encaixando. A religião, ela sempre se apresenta com a pegadinha. Você sempre que indaga alguma pessoa religiosa outra, e você começa a expor a graça, quando ele já tem um certo entendimento religioso, uma teologia, ou é um cara que já ministra pela religião, já tem um cargo, já anda de braço dado com o pastor, ele sempre vai nos pontos, os pontos de Jó, esse agora estão abordando o ponto da alma. Esse texto que eu falei de Lucas é um texto que ele sempre aponta. E como é que Jesus disse que ia pedir a alma ao cara? Como é que Jesus... É uns pontos que a religião fica como um caranguejo armado. Sempre que você indaga alguma coisa, ou Não lê expõe. o contexto e não tem a revelação. Aí aplica sempre isso para indagar. É um feitiço. E agora o momento que está é isso, né? Sempre o povo está perguntando, e aí? Evaldo quer falar. As pessoas têm o hábito de acreditar naquilo que ouve, não naquilo que está escrito. Quer falar com algum respeito aí? Vou tirar a dúvida, Evaldo. Não, mas eu creio que já tirou a dúvida, porque a gente conversa sobre isso direto. Mas Eu- Ele é novo, né? Mas tem que- Ele é novo. Eu né? gosto de falar da graça Mas de tem Deus que para quem eu estudar. conheço. E eu sempre mas procuro não fala nada. me ater a esses pontos, porque eles sempre procuram esses pontos para... É uma forma de... A gente não deve participar de debate. Não é debate, entendeu, Júlio? Mas assim, Agora, debate A é melhor a pregação que eu da assisti carne. sobre É, isso Como é que eu vou foi fazer desse de livro. Esse Deus decidiu não pode não. Pode não. eu vou perder meu tempo? É, Eu mando mensagem. Qualquer uma entendeu. Não está errado, a mensagem, eu estava mandando mensagem. Eu vou perder meu tempo? Qualquer pessoa que é um camarada assíduo da religião, e principalmente aqueles que já têm um certo tempo dentro da religião e já são pessoas que ministram, pessoas que têm um certo conhecimento teológico, quando você fala... Ixi, barata. Isso, Vai lavar a mão agora. Passar por cima de Aí você observa um negócio, ó. Você observa um negócio. Essas pessoas, como não sei se vocês já conversaram com alguns, eles sempre têm uns pontos. É como se ele já tivesse um certo entendimento, ele não concorda, mas ele não discute, ele sempre apresenta a você pontos aonde vai rebater. Para justificar o entendimento dele.
É isso que eu estou dizendo. Esse ponto que eu abordei aí é um ponto que tem sido usado. Quando a gente explica alguma coisa ou entra em algum texto, ele já tem aquilo frisado, já são os pontos fixos que era bom a gente procurar, sempre procurar, porque não é que você vai debater, mas chega alguns pontos que fica tipo aquele... porque falta um certo de conhecimento ainda para você conseguir explicar e debater aquele assunto melhor, entendeu? Poder gerar um conhecimento aí ou passar alguma coisa que desarme um pouco aquela pessoa naquele momento. Não por briga, mas existem alguns pontos que a gente ainda, falando da graça de Deus, um religioso assíduo, ele pode indagar você em certos pontos e deixar você em certo momento sem ter o que responder. Principalmente nessa passagem que tu falasse, que é importante. Mesmo, eu digo porque eu vou muito em casas e algumas questões, para mim é bom porque eu vou procurar e eu cresço também com isso. Mas as pessoas, eu vejo eles, muitos dos religiosos, os mais assíduos, eles são muito preparados para combater, às vezes, não combater, debater, mas eles têm pontos que ele deixa você com interrogação. Estão preparados para aquilo. Para aquilo, como você falou, já está gerado para manter a falácia, mas porém eles também observam pontos. Como a gente observa pontos que destrói a religião também observa pontos que indaga com a graça, entendeu? Não por debate, mas sempre eles preparam. Às vezes você, se não estiver preparado, vai falar de um assunto, um religioso assim, conhecedor, ele deixa você também parado. Esse versículo que tu falaste aí é semelhante àquele do rico e Lázaro. Tá entendendo? Porque se a gente pegar que não existe inferno, aí o camarada vai lá no rico e Lázaro. Faz o paralelo, né? Faz o paralelo. Só que o que acontece? Ali não tem como o lógica. tanque de Betesda, né? Eu acho que o que é mais terrível, o que eu fico mais triste, é com relação ao pecado. Com relação ao pecado, com relação à salvação, mas com relação ao pecado, quando o pastor chama você de pecador, ele está levando você para antes da cruz e está dizendo que Deus é mentiroso. Anulando, né? Malaquias 3:9. Malaquias 3:9, Deus diz: removerei o pecado desta terra num único dia. Quando chega esse dia, João 1:29, João diz: eita, olha aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o sistema não acredita nisso. Quando você diz que você é perfeito, não aceita, é um herege, porque foi bombardeado 1 João 8. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E olha ele não sabe nem onde é que tem. E olha para sua carne, ele né? não sabe nem onde é que tem. Onde é que tem? Ele vai procurar em Gênesis lá. Não tem. Ele vai. Tem João, né? João 1 João 1:8. E esse, né, Júlio? 1 João 3:4 diz que o pecado é a transgressão de lei. Hein, Júlio? E outra coisa, que o olhar da religião ela é totalmente da sua aparência, da sua carne. É onde comete um agafe muito grande. Quando você fala de uma perfeição pelo Espírito, ele só olha para a aparência. Então o religioso olha para você, do pé à cabeça. Ele olha pela Colossenses 2:10, estás perfeito. Nele temos a plenitude, perfeito e completo. Em espírito. Em espírito. Deus não nos veio em carne, em espírito é perfeito. Fala do dízimo. Quando você olhar no espelho, você não tem que ver um corpo que possui um espírito. Você tem que ver um espírito que possui um corpo. Você não é carne. Você é espírito. Estamos passando por uma Ele experiência. é o pai do espírito. É o pai dos espíritos. Isso aqui é uma experiência terrena, né? Ser espiritual com experiência terrena. Mas a religião, Jó disse, como eu, olhava a colocasse- carne. Jó diz, me colocasse tendões, me colocasse dedo, me colocasse, e cuidaste do meu espírito. Paulo diz que ele é o pai dos espíritos. E Deus é Nós somos espírito, né? Nós somos espíritos. Revestidos de carne e sangue. Hebreus 2:14. Mata Ó, tudo. Eclesiastes 12:7 e Hebreus 2:14 quebra o sistema. Quebra. Porque diz que ele, assim como nós, os filhos, participou de carne e sangue. Deus, Espírito, participou de carne e sangue no ventre de Maria. A carne dele foi formada e deu o nome de Jesus. Assim como os filhos, o Espírito veio no ventre de minha mãe, foi formada uma carne do sexo masculino e ela disse, Júlio, participou de carne e sangue. O veículo, né? Maravilhoso isso. O veículo Jó do fala Espírito. isso lá na frente. Cuidaste do meu Espírito. Espírito, Deus lida com o Espírito, Deus é Espírito. É verdade. Nós somos Espírito. Somos espíritos. Aperfeiçoados. Revestidos de carne e sangue, esse Hebreus 2:14. Essa revelação é maravilhosa. Porque sem essas cartas de Paulo, e quem não tem o conhecimento disso, a gente não consegue chegar a esse conhecimento. E eu já vi, pai, não dá pra dar graça não, para aquele camarada Marcos Gomes nunca foi graça. Ele diz que o diabo foi aniquilado. Hebreus 2:14, que pela morte aniquilou aquele que tinha o poder da morte. Isto é o diabo. Ali ele está se referindo ao ser O espiritual. espiritual que morreu na cruz. Um lobo aquele Marcos Gomes da MGA. Como é que você vai dizer que aniquilou o Homem-Aranha? Ele continua do mesmo jeito, pegando a mesma coisa. Tá do Pois mesmo é. jeito, ele prega Dízimo, contra o tudo. arrebatamento. Eu botei uma mensagem agora falando, recomendando 4 pregadores da graça. Como assim? Tu viu, né? Conta. 4.
É igual o Ei, sistema. eles não falam de mim, não, mas eu falo de Geraldo Moraes, Messias. Por isso que eu falei de Elcio curto minha mensagem todinha. Elcio e Messias. Cristiano não e Geraldo também não. Conversava muito com o Geraldo, hoje mais não foi. Sei por quê. Soares. Não, veja só, Erivelto é o pessoal fala. André, discuti com ele ontem aqui, André e Erivelto, de Recife, o Moreninho de Recife. Meu querido, ele é a favor da escatologia plana, consumada. Entender a escatologia consumada é o mesmo de entender que 2 mais 2 são 4. Agora venha me dizer que ele é graça, diretoria, presidente, Santa Ceia, dízimo. Ele pode ter entendido da escatologia consumada. Nunca ouviu falar em graça. Santa Ceia. Santa Ceia e dízimo. Mantém as práticas judaicas. Né? Tem. Santa Ceia e dízimo. Aí o outro, o André Já Pimentel. vi muitas coisas Graça ali. pura. Nunca vi não. Tá gravando aí? De puro não tem nada. Não, eu discuti com ele aqui. Eu acompanho todo dia ele. Ele mandou pra mim porque uma ovelha dele, ou ovelha Graça dele, pura é o irmão que de vez em quando André botava. Pimentel. Conheço demais. Nunca Alguém dele chegou para mim nessa mensagem de 4 pregadores e ela disse, você esqueceu de André Pimentel. Aí eu acho que eu estava estressado na hora e disse, como graça, ele vende e-book? Senão ele não vende não. Aí ele mandou, não deu 1 hora, ele mandou um zap para mim. Eu vi Que esse história é vídeo essa de aí. dizer que eu mando? A irmã já, o pessoal já fez, Aí você já vê, levou. é ligeiro demais, ligeiro quem tá demais. assistindo no canal. É. Você vê, se eu quero ganhar dinheiro e eu faço um e-book, eu estou fazendo um e-book, eu estou concluindo ele, 365 respostas na graça. 100%, 0,8%, não vou nem discutir isso. Então, se eu tenho a intenção de ser remunerado pelo trabalho que André teve, rapaz, é de graça. Agora, se você quiser me ofertar, está aqui o link de graça e está aqui minha conta embaixo. É de graça. Mas eu vou botar minha conta, se alguém quiser dar uma oferta de amor, porque Deus ama quem dá com alegria, essa heresia, 2 Coríntios 9,7, que foi naquela época. Não, está aqui. Não. Liga para ele e diz que quer o e-book. Beleza, irmão, você sabe, não sei o que e tal. Mande um depósito, tá aqui o print. Mande um depósito que eu libero na hora. Ah, tá de brincadeira. Eu disse, André, eu fiz marketing, eu sei o que é isso. Eu sou marqueteiro, eu vivo 30 anos no marketing. Porque se tivesse a intenção realmente de não arrecadar, botava lá um link e podia até botar, se quiser ajudar aqui, mas não segura, entre em contato, você quer o e-book, entre em contato comigo. E lá no site dele não tem o valor, porque ele é esperto. Se o cara chegar e disser, seu André, eu só tenho R$2, ele vai dizer que não, ele vai ficar furioso, vai dizer, claro, irmão, não tem problema, mas ele não determina o valor para dar liberdade à pessoa, para dar 50, para dar 100, para dar 1000, e diz que é de graça. Como de graça? Se ele diz que você tem que ligar para o zap dele e mande o comprovante do depósito que eu libero na hora. Isso é um lobo na graça, rapaz. Disfarçado, né? Isso é um lobo na graça. Você vê que já tem livro, já tem isso, tá ganhando dinheiro. Eu sou contra ele, eu sou contra Geraldo. Geraldo está bem de vida, porque o cara é ajudante de pedreiro. O terno dele eu conheço, que eu tenho. É quase R$2.000 um terno daquele. Ele é ajudante de Hoje pedreiro. tem um camarada que tá metendo pau em Geraldo por conta desse terno. Ele é um pregador da graça. Esse vídeo aqui, ó. normal. Ele é um pregador da Ele graça. cobra Ele graça. tem muito. Não, de jeito nenhum. Ele bate de frente contra o dízimo. Mas ele tem envelope. Ele tem envelope. Ele dá envelope lá e ele já tem uma congregação na IEV. Os paletó é de que ganha, que ele fica dizendo, obrigado, Ele já tá com irmão. uma filial em Belo Horizonte. O irmão que me mandou o paletó, tem um cabo de uma loja, ele de vez em quando ele diz que o irmão mandou o paletó pra ele. Então naquele ali é R$2.000. Mas não tem um cabo aqui, no outro já vi isso no vídeo, ele agradeceu ao meu irmão, mandou mais um paletó. Ele está ganhando muito dinheiro. Sem como eu falar falei, as hoje ofertas, não- as como eu pessoas falei, que dão ofertas aí. todo Porque mês, tem muita 50, gente, 100. Júlio, também, que eu sei que dinheiro, fala aqui no, lá na Falar frente. também no canal. O povo fazia na religião, pode ser de graça. O YouTube paga. Não é não? Na religião dava até a cueca, ó. Tu tá Mas no o YouTube, ela tá pagando uma remuneração interessante esse negócio do YouTube, que eu disse pro meu filho fica à frente fazendo as capas todo dia. Filho, eu não quero. Esse pai, aí ele me convenceu, ele disse, pai, é como se o YouTube tá vendendo a sua imagem, digamos, o Bradesco. O Bradesco está pagando no YouTube. Se o senhor disser que não, o senhor tá devolvendo pro YouTube. O senhor não está cobrando, o senhor não tem envelope, o senhor não tem dízimo, o senhor não tem link para semear, não tem nada. Eu acho justo. Essa semana eu comecei a monetizar. Porque meu filho me convenceu. Porque eu posso muito bem comprar de cesta básica. Eu posso muito bem botar um outdoor do Acorda Povo de Deus em frente à Universal. Agora você nunca vai me ver link Cristiano França,
pede link para semear. Todos eles têm, semeiem na obra. Eu não concordo com isso de jeito nenhum. Paulo, quando disse 2 Coríntios 9,7, foi para aquela época. Eu discordo totalmente. Estou dizendo que estou certo, não. É a minha opinião. Cristiano França tem. Eu fiz uma compra até de um livro dele. Eu até perdi o livro, livro. né, das perguntas e respostas. A foto parece um livro branco. Quando chegou em casa, o livro de bolsa. Respostas em graça. Ele tira a foto assim, ó. Do dízimo também, do dízimo. Nossa, deve ser um livro, né? Quando chegou, rapaz, o que eu comprei tudinho. Eu comprei esse, Júlio. Eu comprei esse Respostas em Graça, não foi caro não, foi baratinho. Eu até deixei, eu fui para o hospital HU, aí eu tava esperando uma cliente, deixei lá no negócio lá, me levantei, voltei e podia ter levado. Respostas em Graça. Respostas em graça. Bastante respostas. E faz muitos anos, foi o quê? Uns 3 anos atrás? 3, 4 anos eu comprei. Eu comprei o pacotezinho. Respostas em Graça. Eu andei lendo ele, mas assim, eu fazia uns 2 meses que eu tava com ele, eu perdi. Eu tava até assim, porque eu ficava revendo as perguntas, foi quando a gente começou a despertar na religião aqui, eu fiz essa compra pra ele. E eu deixei lá no HU, eu tava no HU lá esperando uma cliente, eu sou taxista, e eu botei aqui, de repente eu fui embora. Quando eu voltei, até do caminho eu voltei. Quando eu tava com o sinal, eu disse, caramba, ficou olhando. Quando eu cheguei lá, eu vai, um tempinho eu fui na recepção, o moleque disse, não vi não, meu filho. Alguém Então ficou... ele pede link, geral. Esse aí você Quem fica achou? abrindo de alguma pessoa. Ei, Mas me ajudou muito. Não, Eu não vou mentir. Abre o entendimento. Esse livro, quando a gente despertou para a religião, a gente andou lendo, tirou muita dúvida minha. Principalmente daquelas Tem partes gente do que diabo, começa das a coisas. despertar com Marcos Gomes. Já deu, né? Eu vou usar a frase do sistema, que não deu, manda até o diabo Não, apertar. até o mesmo. É É um lobo, rapaz. É verdade. Eu mandei um e-mail pra ele. Mas ajudou. Viu o primeiro vídeo? Mesmo querendo roubar, ajudou. Quando Deus manda, o diabo obedece. Esse livro, quem sabe que quem pegou no Não. para abrir a mente depois. Eu saí daqui. Quase ganhar. Eu peguei eu deixei o livro aqui, foi ligeiro demais. Eu cheguei daqui no mercadinho de preço. Quando eu saí do HU, que eu vou, eita caramba, o livro eu olhei, eu digo, meu Deus, voltei ali, moça, só um minuto, eu esqueci o negócio. Eu entrei no HU de novo, mas rapaz, de noite, não sei como foi aquilo não. Voltei, olhei, fui na recepção, moça, a senhora viu um livro que estava aqui? A moça disse, meu filho, não vi não. Fiquei olhando o povo que estava sentado, se alguém estava com o livro na mão. Eu não pedi mais não, mas muito bom. Perguntas e Ele respostas. trabalha com internet, eu acho. Ele se dedica mais Só a resposta do sistema, tipo o que eu fiz aqui. Tipo, ele agora não tem mais não, né? pra desarmar. Fechou. Eu aprendi muito com esse livro. Cristiano